Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você hoje e sempre. E pergunto, você alguma vez foi acometido por um sentimento de medo? Sentimento de pânico, de pavor? Não precisamos nem ouvir a sua resposta, que com certeza vai ser sim. Todo ser humano passa por pânicos, por medos, e a questão é que nós transformamos o medo muitas vezes em um problema. E apesar de ser um aspecto de questão instintiva, que traz coisas positivas e negativas, o medo é inerente a nós. E pode trazer complicações muito grandes, sérias para a nossa vida. Ele pode ser paralisante. O medo faz parte da vida humana desde o momento em que homem e mulher se afastaram de Deus. Os primeiros seres humanos deram atenção à criatura em lugar do Criador. Nesse instante, o pavor, o medo, o pânico se estabeleceu para ficar. Até mesmo os mais corajosos têm esse sentimento de pânico e medo, muitas vezes escondido, sob a forma e aura de uma valentia. Refletir então sobre este aparente dilema entre o medo, condição natural de todo ser vivo, e a fé, é tarefa importante. Algum medo sempre haveremos de ter. Alguns afirmam que todo ser vivo tem medo. A sabedoria reside em como vamos lidar com este medo a partir da fé. Como vamos aprender a viver com coragem em meio ao pânico. Por esses dias, em 2020, os mais de 7 bilhões de seres humanos estão acometidos de pânico, de medo. Quando é que o coronavírus vai me pegar? O vírus é um elemento tão pequeno que é necessário um excelente microscópio para ser visualizado. Para termos uma ideia, o tamanho do coronavírus é como fatiar um fio de cabelo em 1000 pedaços. Ao lado, temos essa bela figura. Uma animação gráfica faz parecer que ele não é tão assustador assim. A despeito de ser tão pequeno, próximo aos 80 nanômetros, causa um impacto comportamental nunca visto antes. Adão e Eva foram infectados por um outro vírus, o vírus do pecado. E este vírus, até hoje, acompanha a humanidade. Muitos vivem ignorando o pecado, vivendo em pecado constantemente. Vivem como se ele não existisse, ignoram seu contágio descontrolado e mais, ignoram as consequências catastróficas do pecado. Vejamos algumas pessoas com medo. Para começar, Adão e Eva. Adão e Eva, quando comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, se sentiram estranhos, se sentiram nus, envergonhados, fizeram roupas para si de folhas de pé de figo. Quem conhece o pé de figo sabe que quando essa folha seca, ela se torna quebradiça por demais, ou seja, uma roupa muito patética. E então Deus os chama. Deus os chama porque eles ouvem o ruído de Deus se aproximando e eles então correm para atrás de uma árvore. Na verdade, diante de Deus não existe atrás da árvore, porque Deus está presente em todos os lugares. E Adão e Eva então são confrontados com Deus com a pergunta: onde estás? Deus, para conseguir se comunicar com Adão e Eva, faz de conta que não os está vendo, não sabe onde eles estão. Então, Adão e Eva espiam atrás da árvore e dizem: eu estou aqui, disse Adão para Deus. Estou com vergonha, estou nu. E aí Deus pergunta: quem te fez saber? Acaso comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal que eu proibi comer? Sim, ó Deus, eu comi, mas foi a mulher que tu me deste e ela me deu e eu comi. E Deus então pergunta para Eva:
que é isso que fizeste? Realmente eu comi, mas a serpente que tu, ó Deus, criaste, ela me deu, eu comi. Ou seja, foi um empurra de culpas para outras pessoas, para outra pessoa. E até hoje é assim. Quem é o culpado de tudo? Quem é o culpado da crise econômica? Quem é o culpado da crise sanitária? Quem é o culpado da crise política? Normalmente se empurra e se tem a solução apontando os culpados, quando às vezes nós mesmos estamos envolvidos em culpa. Outro culpado da história da humanidade é Caim, filho de Adão e Eva, que mata seu irmão Abel. E quando Deus pede conta, onde está o teu irmão Abel? Caim responde, acaso sou eu o que deve cuidar do meu irmão? Não sei onde é que ele anda. E Deus lhe diz, o sangue do teu irmão está clamando por vingança. E Caim entrou em pânico. Mas Deus marcou Caim. Não se sabe ao certo como foi essa marca. O que era essa marca? Mas todas as pessoas que olhavam para Caim tinham pena dele e não o mataram. Mais adiante nós vamos encontrar Abraão, homem de fé, de respeito diante de Deus, homem temente a Deus, que recebeu uma promessa de Deus. Ó Deus, o Deus de Abraão, que também foi o Deus de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele prometeu a Abraão que seria pai de uma grande nação aos 75 anos de idade. A Sara, sua esposa, tinha 65 anos. Migraram por 10 anos até chegarem à terra ao sul de Jerusalém. Lá se estabeleceram. E perceberam então que aos 85 anos, e a Sara com 75 anos, não teria mais condições de ter filhos. Mas Abraão poderia ter um filho, quem sabe, com a escrava Agar. E aí aconteceu o adultério e nasceu Ismael. 14 anos depois, Deus aparece e diz para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então Abraão apresenta Ismael como seu filho e Deus disse, não vai ser ele. A tua mulher, a Sara, vai ter um filho. E no ano seguinte, então, nasce Isaac. Outra pessoa que teve medo foi Moisés. Moisés, aos 40 anos, foge do Egito e vai para a terra de Midian. Lá se casa com Zípora, tem filhos. E aos 80 anos, depois de 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés é chamado por Deus para voltar ao Egito e de lá tirar o povo de Deus, os hebreus, ou o povo de Israel, para libertá-los das garras do faraó, porque eles estavam sendo massacrados com muito trabalho, com a morte dos filhos recém-nascidos e tantas outras coisas. E Moisés teve medo. Eu, Senhor, manda outro, tu tens outro para mandar. E Deus disse, não, vai ser você mesmo. Não tem outro para mandar. E eu vou estar contigo, disse Deus. E Moisés foi. E ao longo de 40 anos na liderança desse povo, até os 120 anos, Moisés passou por muitos momentos de medo, de angústia, da sua própria vida e da vida de seus liderados. Mais adiante vamos encontrar Elias, um homem que teve a incumbência de dizer para o seu rei, diríamos hoje para o seu presidente da república, ele teve que dizer para Acabe, casado com Jezabel, que haveria uma seca, não de alguns meses, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, 2 meses de seca, e já foi bastante para deixar muitas pessoas com muito medo, como pagar as contas, mas lá, na terra de Israel, no Reino do Norte, secou-se o orvalho, a neblina, a chuva, por 3 longos anos. 3 anos não choveu. E a Jezabel então culpou, não a ela própria, que ela adorava ídolos, deuses falsos, feitos por ela mesma, mas acabou culpando Elias de ser o culpado da seca. E começou a caçar Elias. Então, depois de 3 anos,
Jezabel foi destruída, os profetas da Jezabel, sacerdotes da Jezabel foram mortos, em número de 450, e o único profeta de Deus, que é Elias, sobreviveu, porque ele perseverou, ele permaneceu firme na fé, anunciando os desígnios de Deus ao povo de Israel. Mais adiante vamos encontrar Davi, um jovem, cuidador de ovelhas, é ungido pelo profeta para ser o grande rei de Israel. E ainda muito jovem, Davi enfrentou o gigante Golias, o filisteu, que estava amedrontando o povo de Israel. E em nome de Deus, Davi foi ao encontro de Golias e o derrubou com uma pedra na testa. Mais adiante ainda, vamos encontrar o famoso Jó. Quem não lembra de Jó? Certa vez, querendo consolar uma pessoa que passava por uma grande aflição, mostrando como jovem pastor que era, o livro de Jó. Disse, dá uma olhada no livro de Jó. E aí esse senhor, que tinha a idade do meu pai, me disse, pastor, se esse livro não estivesse na Bíblia, a história de Jó não estivesse ali, eu já teria cometido loucuras. Mas como está ali, eu vou ficar esperando a resposta do Senhor. E em poucos anos Deus lhe deu a resposta impressionantemente bonita. Uma bênção muito grande. Pois Jó era um homem riquíssimo. Tinha 10 filhos, muitas pessoas a seu serviço, animais para transporte de cargas, plantações para alimentar as pessoas e animais. E num só dia, ele perde animais, plantações, e também os 10 filhos morrem no mesmo dia. O que você faria se estivesse na situação de Jó? Jó, na sua humildade, na sua humilhação, na sua pobreza, agora porque ele perdera tudo, ele diz, Deus me deu essas coisas. E Deus me tomou estas coisas. Bendito seja o Senhor. Depois veio a esposa, os amigos, dizendo que ele amaldiçoasse o seu dia de nascimento, que ele, enfim, amaldiçoasse esse Deus. Jó repreendeu a esposa. Jó não deu atenção aos amigos, em princípio, que queriam que ele confessasse o seu pecado. Qual era o seu pecado? Mas não era por pecado que Jó estava sofrendo estas coisas ruins de perder tudo. E sim para testar, para provar a fé de Jó. Já no Novo Testamento vamos encontrar os apóstolos, temerosos, assustados no mar da Galileia numa noite de tempestade, e Jesus estava com eles, dormindo no barco. Na verdade, Jesus estava quietinho no seu canto, esperando ver a reação daqueles corajosos pescadores do mar da Galileia. Mas eles se assustam e acabam acordando Jesus e diz, Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus então diz ao vento e ao mar para se acalmar. Houve bonança, houve calmaria. O vento se acalmou, o mar, as ondas sossegaram. E aí os apóstolos dele, os discípulos dele disseram, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Logo adiante nós vamos encontrar Pedro, corajoso, Pedro sempre corajoso, dizendo, Senhor, vou contigo nem que seja até a morte. Na mesma noite, no pátio do templo, Pedro não tem coragem de dizer que é um dos apóstolos. Ele esconde a sua fé, a sua cidadania cristã e sai chorando amargamente, se arrepende. Jesus o perdoa. E assim ao longo da vida nós vamos encontrar os cristãos perseguidos, deixando tudo para trás, com certeza com muito medo,
Mas Jesus já os tinha alertado: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Jesus chama a atenção daquelas pessoas no seu tempo, há 2000 anos atrás, e diz: não tenho medo das pessoas, não tenho medo das enfermidades, das guerras, das secas. Temam sim a Deus. Porque Deus é quem decide se você vai ao céu ou vai ao inferno. E a decisão ele colocou em cima da fé em Jesus Cristo. Quem nele crê é salvo. Quem não crê é condenado. Simples assim. Por isso, caros amigos e irmãos, na fé em Cristo, esta verdade faz de você alguém ousado, corajoso na fé. Não na sua força, no seu eu, na sua capacidade intelectual. Não no seu poder econômico, na sua influência política, nada disso. Porque o que realmente importa é a sua segurança em Deus. Vamos encontrar outras pessoas com bastante aflições. Lutero, por exemplo, na Idade Média. Ele viveu numa época em que Deus era algo monstruoso, assustador. Deus era apresentado como aquele que está esperando alguém pecar para que aí ele castigasse. Então ele xingava Satanás: sai daqui, Satanás. E aí um amigo dele, Staupitz, chega para ele: Lutero, não brigue com o diabo, ele tem bem mais experiência que você. Mas diga a Deus: eu sou teu, me salva. A partir de então, Lutero começa a mudar a sua compreensão de Deus. Que Deus é um Deus de amor, que acolhe, que perdoa, que justifica, que torna alguém de não cristão em cristão, de alguém perdido em alguém salvo. E Lutero então encontra também o texto em que está escrito: o justo viverá por fé, em Romanos 1,17. Pouquinho antes, no versículo 16, se lê: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em cima desta palavra, da palavra de Deus, Lutero começa a reconstruir a igreja. Ele foi servo de Deus, foi um instrumento de Deus no seu tempo. Assim você e eu somos instrumentos de Deus hoje, para anunciarmos o Evangelho sem medo algum, e dizermos a todo mundo que há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que é Senhor sobre vida e sobre morte, sobre senhores e senhoras do mundo. Ele é, acima de tudo, Deus. Nossos pais, um pouquinho mais próximo, nossos ancestrais que vieram atravessando o Atlântico para o Brasil, bem no início do descobrimento do Brasil, até recentemente, quando pessoas se deslocavam, e hoje há uma grande migração de pessoas. Migração de pessoas fugindo dos seus países, a título de perseguição religiosa, perseguição política, pessoas refugiadas do mundo. Quantos medos passam na vida dessas pessoas? Quanto essas pessoas estão angustiadas? Chegam nos países sem conhecer a língua, sem conhecer os costumes, sem ter onde morar, o que vestir, o que comer. Assim, nossos pais também, muitas vezes na nossa infância, passaram por momentos assim de dificuldade. O que fazer? Hoje há muitas pessoas passando pelo mesmo problema. O que vamos comer amanhã? O que vamos vestir? Onde vamos morar? Por isso, amados, temos um Senhor, nosso Deus, que quer ser invocado, que pode ser invocado e que é verdadeiro, não é falso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus intervém na história. Intervém para que não apenas nos firmemos nas coisas aqui deste mundo, como que
tendo casa, tendo comida, tendo roupa, um bom emprego, um bom seguro, um bom cadeado no portão, por exemplo. Está tudo bem. Nós precisamos de muito mais do que isso. E é isso que Deus nos oferece. Deus nos oferece a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele intervém na história e promete já para Adão e Eva essa salvação, que ele se tornaria humano por meio de Cristo para salvar a todos os que nele têm fé. E esse é o remédio contra esse vírus chamado pecado. Esse vírus ainda vai continuar no mundo enquanto aqui vivermos. Vai nos assediar, vai nos tentar. O diabo não sossega em momento algum. Ele quer derrubar a cada um de nós da nossa fé. Mas Deus oferece um remédio que não elimina o pecado do mundo, mas elimina e nos torna imunes às consequências do pecado. Porque a consequência do pecado é a condenação eterna. Mas Deus em Cristo nos torna inocentes de culpa. Ele carrega as nossas culpas sobre Cristo e Cristo morre voluntariamente por você e por mim. E por toda a humanidade, pelos 7 bilhões de seres humanos em pânico. Deus se oferece em favor de todos nós. Já falamos tanto de Deus, já falamos de Deus tantas vezes. Que Deus é esse? Ele é verdadeiro? Se nós olharmos o mundo, há milhões de deuses e divindades criadas pelo próprio ser humano, com a vontade de cada ser humano. Os mesmos são criados, moldados, adorados, de acordo com o ideário de cada criador. E se foi criado, logo não é um Deus, e sim um amuleto, um objeto de veneração, de adoração, como plantas, como pedras, cristais e tudo mais que pessoas usam como objetos de proteção que não protegem coisa alguma, porque são criatura e não criador. Tudo que é criatura não serve para nos proteger. Tão somente o Criador quer nos proteger. O ser humano é assim. Ele precisa desesperadamente de Deus, da intervenção do único Deus na sua vida. Precisamos desesperadamente de Deus, mas nem sempre nos damos conta quem é esse Deus. E não há dois deuses, há apenas um único verdadeiro, que é conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. E isso também muitas pessoas não aceitam. Rejeitam Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus e só o Pai é Deus. No entanto, na Bíblia encontramos toda a base para a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas toda a base doutrinária está lá. E por isso, nesse domingo da Santíssima Trindade, queremos lembrar que esse é o único que pode e deve ser adorado, não há outro. No entanto, a minoria da humanidade crê nesse Deus. De cada 3 pessoas, apenas uma pessoa crê nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estatisticamente falando. Porque os que têm fé nesse Deus, somente Deus os conhece. Por isso temos um trabalho muito grande de evangelização. De anunciar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Encontramos uma das melhores exposições de Deus, não menosprezando os outros textos bíblicos que falam da triunidade de Deus. Encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde Jesus disse: "Ide, portanto, fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês até o fim dos tempos." Palavras de Jesus. E por isso, amados, essa tarefa de pregação deste Evangelho, desta notícia da salvação deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é sua e é minha.
Se nós não formos, quem vai poder ir e pregar o Evangelho? Se você crê que Jesus é o seu Salvador, então você é um missionário. Você é um mensageiro de Deus. Muitas vezes temos medo das consequências em abrirmos a nossa boca semelhantemente a Pedro. Achamos que não sabemos falar semelhantemente a Moisés. Escondemos-nos como Elias. Temos medo diante das consequências que podem vir em função do nosso testemunho. Mas isso é próprio. E aí nós nos fortalecemos cada vez mais. E anunciamos cada vez mais o Evangelho da salvação. Essa semana recebi uma mensagem de um pastor dos Estados Unidos, não é da nossa igreja, mas um pastor cristão, que no domingo de Páscoa prega o seu último sermão. A sua esposa havia falecido 2 meses antes. E ele disse, junto ao caixão da sua esposa, que ele queria ter morrido com ela. Ele prega aos 81 anos um excelente sermão. Um excelente sermão que fala da vitória de Cristo, da vida eterna, da salvação, e no final dá o testemunho como é que foi a despedida da sua esposa. E expressou também o desejo de ele querer ter morrido. E Deus não o levou na hora, mas o consolou na certeza da fé, para poder consolar seus filhos e netos. E naquele domingo de Páscoa, à tarde, Deus o chamou ao lar celestial. É assim, sem mais sem menos, Deus pode chamar você. Pode me chamar, seja por enfermidade, seja por acidente, ou por simplesmente, como no caso desse pastor, o coração parar. E aí? Pela fé em Cristo, temos a certeza, sem medo algum, de nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Viva essa certeza. Viva a certeza. E as outras coisas que estão à nossa volta, quem sabe precisamos de um cadeado reforçado. Algum plano de saúde, alguma defesa, uma máscara, algum remédio. Tudo isso faz parte da nossa vida, sob a hipótese de termos uma vida mais saudável. Enquanto isso, à nossa volta, turbilhões de movimentos políticos, econômicos estão acontecendo. Por isso, caro irmão e irmã na fé, você que está assistindo esse vídeo, firmemo-nos tão somente em Cristo, pois nele há salvação. Ele que é Deus com o Pai e o Espírito Santo na Santíssima Trindade, de eternidade a eternidade. E um dia nós vamos ver Deus face a face, e nada mais vai estar escondido de cada um de nós. Entreguemos a nossa vida, nossa família, tudo que nós temos nas mãos do nosso bom Deus. Ele sabe cuidar de nós. Amém. Queremos orar por todas as coisas. No Pai Nosso, encontramos um pequeno pedido, mas livra-nos do mal. Esse pedido inclui tudo que existe de mal neste mundo. Inclusive o mal maior, que é Satanás tentando a cada um de nós. Oremos ao Senhor apresentando alguns pedidos específicos. Gracioso e bondoso Deus, Tu que chamas, congregas e iluminas a todas as pessoas, chama também aqueles que ainda não são Teus, pelo testemunho de cada cristão na face da terra. Fortalece aqueles que estão fragilizados pelo medo, pela pandemia, pelo pânico que se instalou na humanidade. Levanta os abatidos e aflitos. Conforta e consola os que choram o falecimento de seu amigo, de seu familiar. E impulsiona cada cristão que é Teu, aqueles que estão com medo, remove o medo, Senhor. E que cada um de nós confie tão somente em Ti, porque não precisamos temer os que matam o corpo e a alma, mas queremos temer a Ti, respeitar, honrar, crer em Ti e viver a vida como Teus filhos e filhas aqui neste mundo. Ó Senhor, clamamos, livra-nos do mal. Abençoe todo o trabalho de evangelização que acontece por intermédio da nossa igreja e de toda a igreja cristã espalhada pelo mundo, para que a palavra pregada não volte vazia para Ti, mas volte com grandes louvores a Ti.
porque só Tu és digno de receber toda a honra e todo louvor. Dá sabedoria a todos os seres humanos e que sejam dobrados diante de Ti, que se dobrem diante de Ti, porque louvam e creem em Ti. Senhor amado, olha por nós. Senhor, livra-nos do mal. Salva-nos porque somos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Oramos também a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno enfim de grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar, desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, Tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, Santo, justo e compassivo, és só Deus.